Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui fazer o nosso quinto exemplo que aparece nas nossas aulas de campo elétrico, que ficou aqui para nós discutirmos. Vou fazer aqui a leitura do enunciado do exemplo e depois a gente parte para a resolução, tá certo? Vamos lá. Considere uma barra de plástico com uma carga menos Q uniformemente distribuída, onde a barra tem uma forma de um arco de circunferência de 120 graus de extensão e raio R. Os eixos de coordenadas são escolhidos de tal forma que o eixo de simetria da barra é o eixo X e a origem P está no centro da curvatura deste arco. Em termos da carga e da distância R do raio, qual é o campo elétrico E produzido pela barra no ponto P? Muito bem. Então, neste caso, eu vou ter aqui um arco, né, de plástico que está uniformemente carregado com carga menos Q, e eu vou colocar o meu ponto P de interesse, que é justamente para nós sabermos o campo elétrico nesse ponto, como sendo a origem de um sistema de referências X e Y, onde eu tenho a localização deste arco nas suas extremidades, onde ele faz um ângulo de 60 graus com a mediatriz, ou seja, no ponto médio aqui deste arco, onde podemos dividir em duas partes iguais, né? Então, se nós olharmos aqui para um elemento de carga dQ, que vai corresponder a um elemento de linha ds, um comprimento ds, ele vai fazer justamente uma influência do campo elétrico dE nessa direção. Ou seja, porque como nós estamos tratando de uma distribuição uniforme negativa, o campo elétrico vai estar apontando para a direção justamente da minha distribuição. E, consequentemente, esse vetor ele pode ser decomposto no eixo X e no eixo Y, e, consequentemente, as componentes no eixo X que vão ser responsáveis aí pelo campo resultante. Uma vez que a componente do meu eixo Y ele vai ser cancelado por um elemento de carga que está aí ao mesmo ângulo negativo em relação ao meu sentido aqui anti-horário, né? Então, se eu percorrer aqui um ângulo θ no sentido horário, o equivalente a menos θ no perdão, se eu tenho um valor da minha carga ds, da minha carga dq de comprimento ds, para um ângulo θ no sentido anti-horário, o equivalente dele no sentido horário vai justamente anular a componente no eixo Y, fazendo apenas que as componentes no eixo X fiquem, ou seja, sobrevivam aí na nossa somatória. Então, a gente pode pegar e considerar que o elemento de carga dQ vai ser da forma λdl, que eu vou chamar aqui de λds, onde ds vai ser o meu comprimento desse fio infinitesimal. Eu tenho que o campo elétrico, devido a esse elemento de carga, por esse infinitésimo de comprimento ds, vai ser dado por 1 sobre 4πε0 vezes dq dividido por r ao quadrado, onde r ao quadrado é justamente a distância desse meu elemento de carga até o meu ponto P de interesse. Então, a norma do campo elétrico devido a esse elemento de carga vai ser dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica λds dividido por r ao quadrado, né? Se nós olharmos aqui para a nossa figura, a gente pode observar em termos dos meus vetores de dx e de dE, eu tenho que, pela simetria do problema, o cosseno de θ vai ser dado pela norma da componente no eixo x dividido pela componente dada aí pelo infinitésimo de carga, que a gente pode escrever dessa forma, substituindo na nossa expressão. Eu vou ter que dx, ou seja, a norma do campo elétrico resultante, da componente do campo elétrico na direção do eixo x, devido a essa carga dq, vai ser dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica λds dividido por r ao quadrado cosseno de θ, né? Então, a gente pode pegar esse resultado e observar o seguinte: a gente pode observar que através de uma relação trigonométrica conhecida como sendo o comprimento S de um arco de circunferência, ele vai ser dado pelo produto do raio dessa circunferência multiplicado pelo ângulo θ. Consequentemente, em termos diferenciais, eu tenho que meu infinitésimo de arco vai ser dado em termos do raio multiplicado pelo infinitésimo do ângulo desse arco, né?
Consequentemente, a gente pode pegar esse resultado e substituir na nossa expressão anterior e verificar que a norma da componente do campo elétrico no eixo X, devido a esse elemento de carga, vai ser dado por 1 sobre 4πε0 lambda R cosseno de θ dθ dividido por R ao quadrado, tá certo? Onde esse R pode ser cancelado com um fator R aqui, que eu tenho essa expressão. Com isso aqui, basta fazer agora a integral trigonométrica do ângulo θ, né? Onde nós vamos fazer a integral de 0 a π sobre 3 radiano, que equivale a 60 graus, e vamos multiplicar o resultado da nossa integral por um fator 2, justamente porque eu estou apenas fazendo a integral dessa parte do meu arco. Então, ou seja, estou pegando apenas a contribuição dessa metade desse meu arco. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator 2 justamente pela contribuição da outra parte. Como eu estou tratando o meu problema em termos de módulo, eu tenho que considerar a outra parte, então ele vai com o fator 2. Então, o módulo do campo elétrico resultante na direção do eixo X vai ser dado em termos de 2 vezes lambda dividido por 4πε0 vezes R, a integral de 0 a π sobre 3 cosseno de θ dθ. Isso aqui vai ser igual a 2π dividido por 4πε0 vezes R, multiplicado por seno de θ, que vai de 0 a π sobre 3. Consequentemente, vai ter esse fator 2π dividido por 4πε0R seno de π sobre 3, que vai dar 0,86. Multiplicado pelo fator 2, eu tenho que a norma do meu campo elétrico na direção do eixo X vai ser dado por 1,73 multiplicado por lambda dividido por 4π ε0 vezes R, né? Então, para nós finalizarmos a nossa questão, ela pede que a gente expresse o campo elétrico em termos da carga Q e da distância R. Então, precisamos saber qual é a cara desse meu fator lambda, qual é a cara dessa minha densidade linear de carga. Então, para a gente finalizar o problema, a gente tem que calcular a densidade linear de carga. Se nós observarmos, temos que a densidade, nosso elemento de carga vai ser dado pela densidade vezes o comprimento. Então, consequentemente, a minha carga total, em termos de módulo, vai ser dado por Q igual a 2 vezes lambda, a integral de 0 a π sobre 3 R dθ, tá certo? Onde esse meu fator 2 vem justamente da simetria do nosso problema. A gente tira aqui o meu ds justamente por essa relação, que o meu arco ds de comprimento ds vai ser igual a R dθ. Substituindo aqui, eu faço a integral de 0 a π sobre 3 e adiciono e multiplico pelo fator 2 para justamente pegar a contribuição da outra parte do meu arco. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes lambda multiplicado por R vezes π sobre 3, onde eu tenho que a minha densidade de carga por unidade por carga por unidade de comprimento vai ser dado por Q dividido por 2π sobre 3R, onde nós podemos expressar a minha densidade linear de carga como sendo 0,477 Q dividido por R, onde eu estou colocando aqui a minha densidade linear de carga em termos de Q e R. Com esse resultado, basta substituirmos nessa nossa expressão, multiplicar o fator 1,73 por 0,477 e encontrar aqui o meu campo elétrico devido ao meu arco uniformemente carregado como sendo 0,83 Q dividido por 4πε0R ao quadrado na direção do meu vetor e chapéu, tá certo? Então, esse aqui vai ser o meu campo elétrico em termos de Q e R, como a nossa questão está pedindo, tá certo, pessoal? Então, a gente finaliza aqui os nossos exemplos abordados no capítulo de campo elétrico.